Boa noite, pessoal. Dando continuidade no nosso conteúdo de higiene e profilaxia, eu já falei muito para vocês como é o mecanismo de transmissão de infecções, quais são os grupos mais favoráveis a serem acometidos por infecções. Falamos um pouco sobre micro-organismos transitórios, residentes e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo inflamatório. Lembrando que a inflamação é diferente da infecção. A inflamação é um mecanismo de defesa local, diferente das infecções. As infecções elas podem se tornar generalizadas e não acometerem somente um local. A inflamação, então, é diferente disso. É um mecanismo de defesa local, exclusivo de tecidos mesenquimais lesados, que seriam tecidos conjuntivos, tecidos ósseos e cartilaginosos, vasos sanguíneos e linfáticos e o tecido muscular. A inflamação ela é sempre local e nunca generalizada, como eu havia falado para vocês anteriormente, sendo também inespecífica, atuando sobre diversos fatores. Ou seja, diversos fatores vão poder desencadear um processo inflamatório. Apesar das causas serem variadas, o mecanismo de ação é sempre o mesmo. Ou seja, diferente de uma infecção, onde eu vou ter diversos tipos de agentes patológicos causando essa infecção, e a resposta do nosso organismo, a forma com que o nosso corpo vai reagir a esse tipo de infecção vai ser diferente, no processo inflamatório, as causas também vão ser variadas, porém o mecanismo de defesa do processo inflamatório vai ser sempre o mesmo. O flogógeno, que é o agente inflamatório, age sobre o tecido, induzindo a liberação de mediadores químicos e vasoativos. O que seria isso? O agente inflamatório ele vai agir sobre o tecido, vai ser um agressor, né, no nosso tecido, causando a inflamação, digamos. E com isso, o nosso tecido ele vai ser induzido a começar a liberar mediadores químicos vasoativos para com que o nosso organismo ele tenha algum tipo de resposta para esse agente patológico, esse agente inflamatório. Esses mediadores químicos eles vão atuar nos vasos, promovendo a sua vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Mas por que a gente vai ter essa vasodilatação e o aumento da permeabilidade? Quando a gente tem a vasodilatação, a gente começa tendo um aumento do fluxo sanguíneo, com isso a vasodilatação acontece, para que a gente consiga ter uma passagem maior de sangue pelos nossos vasos, e o aumento da permeabilidade é para que comece a sair, para que aconteça a saída de plasma de dentro das nossas veias em direção às células do tecido lesionado. Ou seja, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, com isso a gente tem a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, ou seja, o nosso plasma consegue ultrapassar as paredes das nossas veias e chegar até o tecido lesionado. E com o nosso plasma a gente vai ser levado, né, os nossos mecanismos de defesa, que seriam os nossos leucócitos, os nossos glóbulos brancos. A gente vai ter dois tipos de mediadores químicos. Os mediadores químicos de ação rápida e os mediadores químicos de ação prolongada. Vou falar para vocês agora um pouquinho dos de ação rápida. Como o próprio nome já diz, né, ele promove a liberação logo que entra em contato com o agente agressor. Ou seja, assim que a gente tem um agente agressor lesionando a nossa pele ou qualquer parte do nosso corpo, não necessariamente lesionando, mas assim que a gente tem um agente agressor gerando um processo inflamatório, rapidamente nosso corpo, ao entrar em contato com esse agente agressor, ele já vai começar a liberar os nossos neurotransmissores que vão ajudar no combate desse agente agressor. Que seria a serotonina e as prostaglandinas, que promoveriam a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, como eu havia falado para vocês. Se a gente precisa ter o aumento da permeabilidade para que os nossos leucócitos, os nossos mecanismos de defesa consigam chegar até o local onde está sendo agredido, até o local onde está sendo lesionado, para que esse processo aconteça, a gente precisa da ação da serotonina e das prostaglandinas, que seriam os neurotransmissores responsáveis por causar esse processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade. Aí aqui tem uma imagem que vocês vão entender um pouco melhor. Ali
na parte número 1 da imagem, o tecido lesado começa a liberar os sinais químicos, que aqui está falando que é histamina e prostaglandinas. Então a gente vai ter diferentes neurotransmissores, diferentes sinais químicos atuando na mesma lesão. Ou seja, a partir do momento que o tecido lesado ele libera esses sinais químicos para no tecido, né, em si, a gente começa a ter o processo de vasodilatação e o aumento da permeabilidade do vaso e a diapedese, como está ilustrando aqui na parte 2 da imagem. Então, o que seria a diapedese? Seria exatamente o processo que eu expliquei para vocês. É quando o vaso ele se torna mais permeável e os nossos neutrófilos, que são que são tipos específicos de leucócitos, né, que estariam migrando para o tecido lesado. Deixa eu explicar para vocês melhor essa parte. Quando eu falo leucócitos, pessoal, eu estou generalizando todos os tipos de células que agem como mecanismo de defesa do nosso corpo. Os neutrófilos seriam um tipo específico dos leucócitos. É como se eu dissesse, nós, seres humanos, então eu estou falando de todos os seres humanos, de uma forma generalizada. E quando eu falo, por exemplo, eu, Tiago, eu estou especificando um tipo de pessoa, um ser em específico. Então seria exatamente isso. Quando eu falo leucócitos, eu estou falando de forma geral de todos os mecanismos de defesa. E quando eu falo dos neutrófilos, seria um mecanismo de defesa específico que existe dentro da classe de leucócitos. Então, na imagem número 2, a gente está vendo o processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade. E o processo de diapedese, que é quando esses glóbulos brancos eles migram do meio do sistema circulatório para a área de tecido lesado. Então, os neutrófilos eles fagocitam os micro-organismos e os restos de células mortas. O que seria a fagocitose? Seria o processo de realmente de englobar, de aderir-se a esses micro-organismos que causam a lesão e também se aderir às células mortas, as células que já foram lesadas e que não serão recuperadas durante esse processo. Claro que no processo cicatricial, né, a gente vai ter a formação de novas células, mas algumas células que foram lesadas podem não voltar a exercer a sua função. Esse seria um esquema simplificado do processo inflamatório. E, dando continuidade, aqui a gente vai ter os mediadores químicos de ação prolongada. Estes são liberados durante todo o processo inflamatório até que o agente seja eliminado totalmente do tecido. Ou seja, os mediadores químicos de ação rápida, eles já começam a ser liberados no início do processo, onde o nosso corpo tem contato com o agente agressor. Mas vai chegar a determinado momento que esses mediadores químicos de ação rápida eles já não serão mais liberados. Mas a gente vai ter os mediadores químicos de ação prolongada desde o início do processo inflamatório até o final do processo inflamatório, onde o agente infeccioso ele foi eliminado por completo do nosso corpo. Então a gente vai ter a bradicinina e novamente as prostaglandina. A prostaglandina é responsável pela vasodilatação, como eu havia dito para vocês, e o aumento da permeabilidade. E a bradicinina ela vai ser responsável também por auxiliar no processo de quimiotaxia, que corresponde na ação de leucócitos para a área atingida. Ou seja, a quimiotaxia seria exatamente a atração desses leucócitos em direção ao local que tem alguma área lesada. Ou seja, seria como seria um agente que ele seria responsável por dar um sinal de que tem algo errado, de que tem alguma área do nosso corpo sendo lesada, e com isso a gente vai ter a ação dos outros mediadores químicos que vão levar esses leucócitos para a área lesada a fim de parar esse processo inflamatório, de eliminar esse agente infeccioso. E com tudo isso que eu falei para vocês, que a gente vai ter... Expliquei, né, o processo em si de inflamação. Então, com o processo inflamatório, a gente vai ter alguns sinais que o nosso corpo vai dar que vão ser sugestivos de algum tipo de infecção, que seriam os sinais flogísticos,
que a gente lembra de flogose. Flogose seria um processo inflamatório, digamos, né? Então, desses sinais flogísticos, a gente vai ter o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda de função. Eu vou estar explicando para vocês cada um desses individualmente. Com o aumento do fluxo sanguíneo, ocorre o primeiro sinal flogístico, que é o rubor, que é caracterizado pelo vermelhidão. Ou seja, se eu tenho um aumento, se a vascularização de determinado local ocorre uma vasodilatação, ocorre o aumento do vaso, eu tenho maior fluxo de sangue passando por aquele local, a gente vai ter um processo caracterizado rubor, que é simplesmente a vermelhidão do local. E exatamente porque eu tenho um fluxo aumentado, o sangue contém uma certa temperatura, para manter a temperatura normal do nosso corpo, certo? De 35 graus e meio a 36,5 ou um pouco mais que isso. Então, com o fluxo sanguíneo aumentado e a certa temperatura que a gente possui no nosso sangue, a gente vai ter o calor, que seria o aumento da temperatura do local. Às vezes o meu corpo, eu encosto em determinada parte do meu corpo, onde eu não tenho uma área lesada, essa parte do meu corpo vai ter uma determinada temperatura. E quando eu encosto nesse local onde eu estou tendo um agente infeccioso lesando algum tipo de tecido, eu vou perceber que o calor do local ele está aumentado. É exatamente por isso, porque eu tenho o aumento do fluxo sanguíneo, e se eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo e o meu sangue ele possui determinada temperatura, a gente vai ter o aumento da temperatura também. Então a gente vai ter o rubor, que é vermelhidão. Vocês podem ver falar rubor ou hiperemia, que é a mesma coisa, que seria vermelhidão do local. O calor, consequentemente, também por conta do aumento do fluxo sanguíneo. O aumento da permeabilidade do sangue e do fluxo sanguíneo consiste na saída do plasma. Ou seja, é o processo que eu falei para vocês, que é quando os nossos leucócitos, os nossos mecanismos de defesa, os glóbulos brancos, eles migram das nossas veias e conseguem ir até o local que está sendo lesado. E por conta disso, a gente vai ter o processo chamado de edema, que seria o inchaço. Para ilustrar um pouco melhor para vocês isso, sabe quando a gente corta o dedo, que sai só aquela aguinha transparente? Isso seria o conteúdo plasmático das nossas células. E é exatamente isso que acontece dentro das nossas veias. Esse conteúdo plasmático ele sai da veia e migra para o local onde está sendo agredido. É exatamente essa aguinha que a gente vê saindo do dedo quando dá um corte superficial. E isso vai causar o edema, porque eu vou ter uma certa quantidade de líquido migrando para aquele tecido. Então ele fica um pouco inchado, edemaciado. Esse edema, por conta desse inchaço, né, o aumento do local, digamos, a grosso modo, a gente vai ter uma compressão das terminações nervosas. Ou seja, eu vou ter um inchaço comprimindo as minhas terminações nervosas, juntamente com as prostaglandinas, e que vão irritar, né, essas terminações nervosas. Isso vai ocasionar o nosso próximo sinal flogístico, que seria a dor. Ou seja, por conta do inchaço, o sinal flogístico anterior que eu falei para vocês, a gente vai ter uma compressão das nossas terminações nervosas. Isso vai ocasionar a dor no paciente. Ou seja, a gente percebeu que o processo de sinais inflamatórios é sequencial. Geralmente, esse processo ele pode ser menos percebido. Por exemplo, eu posso perceber menos o processo de rubor, o calor, eu vou prestar mais atenção nesse edema. Mas geralmente isso é sequencial. Um sinal flogístico, né, um sinal inflamatório acaba acarretando outro sinal inflamatório. E a gente vai ter a perda de função, que vai ser o nosso último sinal flogístico. Pois essa inflamação pode ocasionar um impedimento da função fisiológica do local lesionado. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Algumas células elas vão realmente perder a sua função, não conseguindo se restituir. Vai ter todo o processo de fagocitose, onde essas células vão ser englobadas, né, para serem eliminadas pelo nosso corpo. Não necessariamente a perda de função vai acontecer em todo o processo inflamatório, só que é um sinal flogístico que pode chegar a acontecer, que ocasionaria o processo de necrose, que seria o processo de morte celular. Para ilustrar, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a necrose seria aquela famosa casquinha de machucado.
aquela casquinha pretinha que se forma em cima das nossas feridas. Isso é necrose, é tecido morto, células que não conseguiram restituir a sua função. E, além disso tudo, a gente vai ter também as fases da inflamação. Ou seja, a gente vai ter os sinais inflamatórios e as fases da inflamação. Vamos começar pela fase de inflamação irritativa. A fase irritativa é a fase que perdura durante toda a inflamação. Ela é caracterizada pela formação de mediadores químicos decorrentes da ação do agente agressor nos tecidos. Ou seja, a fase irritativa é a fase que vai perdurar durante todo o processo inflamatório e que vai ser responsável pela liberação dos mediadores químicos para que realmente aconteça todo o processo inflamatório que eu expliquei para vocês. O processo de aumento de fluxo sanguíneo, de migração dos leucócitos, né, para a área lesada. Então, essa fase irritativa é ela que é responsável por liberar esses mediadores químicos, que vão indicar de que tem algo errado, de que tem algum agente lesão de algum tecido, algum tipo de tecido, alguma parte do nosso corpo. A gente vai ter a fase vascular, que consiste no aumento da permeabilidade do vaso e da vasodilatação. Eu coloquei uma imagenzinha aqui embaixo para vocês conseguirem visualizar isso melhor, mas é exatamente o que eu expliquei. Então, aquele processo que eu expliquei para vocês lá atrás, que a gente vai ter aumento da permeabilidade da vasodilatação, esse período é caracterizado por fase vascular. A gente vai ter a fase exudativa, que é caracterizada pela formação de exudato celular e plasmático, oriundo do aumento da permeabilidade do vaso. O que seria isso? Por conta do aumento da permeabilidade do vaso, a gente teve a migração dos leucócitos de dentro dos nossos vasos para o local lesado. E com isso a gente teve o aumento da área, né, digamos, por conta do conteúdo plasmático, o que causaria o inchaço, ou causaria a saída de algum tipo de secreção, de algum tipo de inflamação do local lesado. A gente vai ter a fase degenerativa necrótica, que seria a fase que evidencia células mortas e necrosadas e produtos de degeneração. Ou seja, a fase degenerativa necrótica seria a fase que evidenciaria as células mortas, as células que não conseguiram reagir, de certa forma, ao agente que causa a lesão, né, celular, a lesão tecidual. E a gente vai ter a fase reparativa, que seria a fase onde a gente vai ter a multiplicação das células e a reparação tecidual. Ou seja, a gente teve todo o processo inflamatório, onde a gente passou por todos os sinais flogísticos, só que o nosso corpo ele conseguiu responder a isso de certa forma, da forma que eu expliquei para vocês, levando os nossos leucócitos e eliminando a modo de eliminar o agente infeccioso. Ou seja, nessa fase reparativa, seria a fase onde a gente já vai ter a multiplicação das células e a reparação tecidual, ou seja, o tecido ele vai começar a ser cicatrizado, ele vai começar a se recuperar, a se regenerar. Porque se a gente não tivesse essa fase, a gente ficaria com a ferida aberta para sempre. Mas como a gente tem essa fase de multiplicação celular, o local onde foi lesado, ele acaba sendo reparado por novas células que são criadas pelo nosso corpo. Pessoal, é isso o processo inflamatório, é isso, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Se vocês tiverem sugestão de alguma coisa para a aula, se vocês acharem que eu posso melhorar alguma coisa, eu estou à disposição também, estou aberto para sugestões. E na próxima semana eu vou estar postando mais uma aulinha para vocês e a gente vai estar falando da parte de classificação de artigos e materiais hospitalares, certo? Então a gente para por aqui, fiquem com Deus, boa noite e espero que tenham entendido. Tchauzinho.